Olá, pessoal, bom dia. Estamos ao vivo para mais um webinário do Instituto Adhipati. Por gentileza, coloquem aí nos comentários se vocês estão me escutando bem, se estão conseguindo me escutar bem. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos. Por favor, alguém comenta aí para mim saber se está tudo certinho, se vocês estão me escutando. Nós vamos começar mais um webinário. Esse webinário vai ser incrível com o Dr. Arjun. Ótimo. Esse webinário vai ser incrível com o Dr. Arjun. O Dr. Arjun é especialista em psiquiatria pelo Ayurveda. Então, enquanto as pessoas estão chegando, enquanto no Facebook, no YouTube, as pessoas vão recebendo a mensagem de que nossa live já começou, eu gostaria de aproveitar e passar alguns recadinhos para vocês. Aqui no Instituto Adhipati, nós estamos com várias novidades. Uma delas é a nossa parceria com a Amrita e o Shankrakripa Roganiketana sobre o Striroga, que é uma especialização em ginecologia pelo Ayurveda para terapeutas, para as pessoas que são estudantes, que estão fazendo uma formação em Ayurveda. Então, as matrículas estão abertas, as pessoas que fizerem sua inscrição nesse mês terão 10% de desconto no valor integral do curso, tá? Então, quem quiser aproveitar e se aprofundar na ginecologia pelo Ayurveda, essa é uma grande oportunidade, tá? É uma oportunidade única, inédita aqui no Brasil, um curso de aprofundamento em ginecologia pelo Ayurveda com a doutora Divya, que tem uma experiência incrível, de família tradicional do Ayurveda, tem mestrado em Dravyagunas, então tem um conhecimento muito aprofundado sobre herbologia. Então, quem quiser saber mais, é só entrar lá no nosso site, www.adhipati.com.br. E hoje nós vamos ter o nosso webinário com o Dr. Arjun. O Dr. Arjun ele faz parte do corpo docente do curso de formação em terapeuta Ayurveda, um curso único aqui no Brasil que o Instituto oferece, uma formação com médicos indianos, médicos de família tradicional, médicos que têm a sua graduação, né, em Ayurveda, que tem suas especializações, mestrados, enfim. É um curso único, muito especial, que a gente oferece e que em breve também a gente vai abrir uma nova turma e também para quem quiser fazer sua matrícula e ingressar nessa jornada do Ayurveda estudando direto da fonte. Tá certo? Então, pessoal, eu vou convidar o Dr. Arjun e a Sheila, que vai fazer a tradução para a gente. Namastê, Dr. Arjun, welcome. Bom dia, Sheila. Bem-vindo. Bom dia. Sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz com esse webinário. I'm very happy with this webinar. E para nós é uma grande honra tê-lo aqui, Dr. Arjun. For us, it's a big honor to have you here, Dr. Arjun. Thank you. Yes. Obrigado. E é uma grande honra porque é a primeira vez, pessoal, que o Dr. Arjun ele participa de um evento aqui no Brasil. E o Dr. Arjun, como eu falei, eu vou ler para vocês rapidinho um pouquinho sobre a experiência dele, a caminhada dele dentro do Ayurveda. Ele é um especialista em psiquiatria, então no curso de formação em terapeuta Ayurveda, o Dr. Arjun ele dá um módulo sobre a Ayurveda e a mente, que está incrível esse módulo também, porque ele tem essa especialidade, né, em psiquiatria pelo Ayurveda. Então, eu estou muito feliz de ter conhecido ele também através do Dr. Satish, e é uma grande honra tê-lo agora aqui participando também da nossa série de webinários. Então, para quem não conhece o Dr. Arjun, eu vou ler aqui rapidinho para vocês conhecerem um pouco mais. Ele completou a sua pós-graduação em psiquiatria ayurvédica, trabalhando como professor na Faculdade de Medicina Panchakashituri Ayurveda. Tem uma experiência clínica de mais de 11 anos e ensino de 5 anos. Guia alunos na pós-graduação da Universidade de Kerala de Ciências da Saúde.
ele já ganhou vários prêmios em seu tempo de estudo pelos melhores trabalhos acadêmicos. Então, ele participou também do desenvolvimento de um medicamento ayurvédico contra a Covid-19, chamado Zingivir, e também participou de um ensaio clínico para o medicamento ayurvédico Ayush 64. Então, ele vai compartilhar com a gente hoje um pouquinho dessa experiência que ele tem com a Covid-19, como a gente pode trabalhar, como a gente pode manejar, né, e como a gente pode também prevenir a Covid-19 através de uma perspectiva do Ayurveda. Então, com imensa alegria que a gente dá início a esse webinário. We're very pleased to start this webinar. Você falou para ele, chega... Falei, eu fui escrevendo o que você estava dizendo. Então, Dr. Arjun, eu agradeço muito novamente a sua participação aqui, a sua disponibilidade de compartilhar esse conhecimento tão precioso com a gente aqui no Brasil. So once again, I thank you deeply for your participation, for your willingness to share with us your knowledge, your deep knowledge here with us in Brazil. Thank you. É uma grande honra para todos nós. It's a great honor for all of us. Então, eu gostaria de passar agora a palavra para o Dr. Arjun. So now I give you the word, Dr. Arjun. Right, has started. Yes, Posso começar? Yes, you can Not start. visible. Is it not I will... visible? Yes. Okay. Yes, here is the PPT. Dr. Arjun, when you want, you can start. Okay. Shall I start? Posso começar? Yes, you can. Okay. Thank you. Namaste all. We'll start with the presentation. As we know, the COVID is a virus which threatened the world over 1 year. Is it audible? Lucas está travando para mim, não sei se é um problema só meu ou se está travando para vocês também. It was breaking down for me. I don't know if it was just for me, but now it's back. It's okay? Is it Yes, okay now? looks okay. Yes. Okay. And the problem of the COVID-19, the major problem is its pandemicity. It spread all over the world at the time. That is the main problem of this disease. Então, o principal problema da Covid-19 é a pandemicidade, é o fato de que essa doença acontece no mundo inteiro ao mesmo tempo. Another threat of this disease is no treatment fear. People think there is no treatment, people believe, and the scientific world is not offering any treatment for COVID-19 in specific. Outra ameaça da Covid-19 é o medo da falta de tratamento. É o fato de as pessoas pensarem que não existe tratamento nenhum para isso, para essa doença, que nada está sendo oferecido nesse sentido. Being a pandemic, if it is suffering all the people at a time, there will not be any vacant beds in the hospitals, and hospital facilities will not be sufficient. Sendo uma pandemia mundial, as pessoas todas doentes ao mesmo tempo, as vagas nos hospitais ficam lotadas e não há espaço para atendimento de todo mundo. No medical system in the world is completely perfect, but the system egos between the medical systems are also a threat in this management of COVID-19. Nenhum sistema de medicina é perfeito, e existem
enfim, nas várias formas de tratamento, existe a tentativa de se tratar a Covid-19, de se abordar a Covid-19. In any system of medicine, the lack of understanding of disease incompletely, that is, complete understanding of disease is not yet possible. E em todas as formas de medicina, existe uma falta de compreensão da doença como um todo, né? A doença é entendida de maneira incompleta. Because of all these problems, we are facing such a very pathetic situations all over the world. E por conta de todos esses problemas, a gente está vivendo essa situação no mundo todo. Can you please change the slide? Próximo slide, por favor. Next slide, please. Próximo slide. This is the current scenario over the world. 22 crore affected and 45 lakh deaths all over the world. I'm sorry, it's 22 what? 22 crore. 2.2 million. Ok. Então, essa é a situação no mundo atual. 2,2 milhões de pessoas no mundo todo afetadas. And 45 what, sir? Lakh. 45 lakhs. Which is how much? In 45 into 10 raised to 5. 4.5 into 10 raised to 5. 4.5? Into 10 raised to 5. It's okay. It's okay. It's the current statistics, no problem. It's okay. They can move into the next slide. Você sabe as medidas, Lucas? Lakh é uma medida que eles usam na Índia. Eu não lembro exatamente quanto, se eu não me engano, é 1 milhão ou 10 milhões, eu não me lembro. Mas é uma medida específica que eles utilizam na Índia, Lakh. Eu não sei a conversão de cabeça. It's okay. You can move to the next slide, no problem. The Pode current status all knows. Next is waves of pandemic. The pandemic is having a wave nature, having heights and lows. Então, a gente vai falar agora da natureza da doença. A doença tem os seus altos e baixos, né, os estágios diferentes. In the high period, there will be a large number of people affected at a time. No período de alta da doença, a gente tem muitas pessoas afetadas ao mesmo tempo. And the depression part of wave, the people will be, the number of people affected will be very less. E aí, na parte de baixa da doença, a gente tem menos pessoas afetadas. During the hike, people will be getting immunized because of the wide spread of infection. A gente, durante o período de alta, as pessoas vão recebendo imunidade por conta da exposição à doença. That is why there will be a depression of the wave. E por isso que, em seguida, existe uma redução de casos. The next hike of wave will be because of less immunity or because of mutation of virus. E aí, a próxima onda da doença acontece por conta da imunidade ter baixado de novo ou por conta de mutação do vírus. The waves, consequent waves, will be more powerful than the previous. Sempre a próxima onda ela é mais forte do que a onda anterior. As the waves progress, will be difficult to manage and control. E aí, com o tempo, o progresso dessas ondas são difíceis de serem gerenciados, de serem controlados. Next slide, please. Próximo slide.
stages. There are different stages of disease in the pandemicity or the spread of disease. Durante a pandêmica, durante esse período de doença, existem vários estágios dela. First one is primary contact. That is a person is coming in contact with a diseased person. Então, primeiro é o contato primário, é quando uma pessoa entra em contato com uma outra pessoa que está doente. Second is carrier, those who are having infected but not diseased. Depois a gente tem as pessoas, os portadores, as portadoras, né, as pessoas que carregam a doença, mas que não têm a doença desenvolvida. Next is symptomatic, very clear symptoms are manifested. Aí a gente tem pessoas sintomáticas, com sintomas muito claros manifestados. Another stage can be asymptomatic but positive. Tested positive, but there is no symptoms in that person. Outra possibilidade é a pessoa estar assintomática, mas ter testado positivo. Então, a pessoa está contaminada, mas ela não está desenvolvendo nenhum sintoma. Next stage is very dangerous one, complications or secondary infection. O próximo estágio é um estágio muito perigoso, que é o estágio de complicações e de infecções secundárias. Last one is post-COVID. The person affected with COVID and tested negative, later he is having some disease or symptoms. E o próximo estágio é o estágio pós-COVID, a pessoa que teve COVID, mas que hoje testa negativa, ela não tem mais a doença, mas ela ainda desenvolve outros problemas de outras doenças. The identification of these stages is very important for giving a proper treatment. A identificação desses estágios é muito importante para oferecer o tratamento adequado. That we will discuss later. Now we will go to the preventive aspect in the next slide. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Agora a gente vai falar sobre os aspectos preventivos. In preventive, you can see on the right side mainly two, external and internal. A gente pode ver aqui nessa parte preventiva, principalmente no lado direito da tela, as principais ações externas e internas. External is social distancing, mask and sanitizer. All these things comes under external. Então, a parte externa é o distanciamento social, as máscaras e a higienização. Self-hygiene, social hygiene comes under this external. A higiene pessoal, higiene social também vem dentro desse campo. Also social health, that means social emotional health, the relationship with others and the rapport maintaining with the society. E também a saúde social, é a saúde das relações, que a gente mantenha relações saudáveis uns com os outros, com a sociedade. Welcome. Food, medicine and mind. E aí a parte interna é a alimentação, medicina e a mente. Food is very important in preventing not only COVID, any kind of disease. A alimentação é muito importante para a prevenção não só da COVID, mas de qualquer tipo de doença. Next is medicine. Preventive medicines available especially in Ayurveda and all other systems of medicine. O próximo são alguns medicamentos disponíveis tanto no Ayurveda quanto em outras áreas de medicina. For preventing the disease. Dr. Arjun, you were breaking down. Can you talk about mind again, please? Am I audible now? Yes, there's Okay. a few breaks. I think you're coming back. Yes.
Okay. Very important because emotional and mental health is very important. Yeah, I'm sorry, sir. I'm losing you. Here it's Faz fine. sentido, pessoal. Yes, I think now you're back. Is it okay now? Yes, perfect. Yes. Okay. Mind is very important in preventing any kind of disease. Emotional and mental health is very important factor in prevention. Então, a mente também é um fator muito importante na prevenção de qualquer doença. A saúde emocional, a saúde mental são muito importantes para a prevenção. In short, avoid close contact, use mask, sanitizer and social distancing. Resumidamente, então, evitem contatos próximos, usem máscara, se beneficiem, façam uso da higienização. All of us know these all methods, but it should be used very properly. If you are using a gloves and with that gloves, if you scratch your mouth and face, it will be a cause of again spread of disease. Todos nós sabemos dessas indicações, mas a gente nem sempre usa de maneira adequada. Muitas pessoas usam luvas, mas quando estão usando as luvas, encostam a luva na boca, encostam a luva no rosto, nos olhos, e com isso você espalha toda a infecção, você espalha todo o vírus. You clean the surface, room, clothes, etc. should be very clean. Todo o espaço, o ambiente, as roupas devem ser higienizados. Here I would like to add the contribution of Ayurveda, the medicated fumigation. Very important. E aí eu quero compartilhar a contribuição do Ayurveda com a fumigação medicada. Medicines, except like aparajita dhuba is one of the medicine which is used for fumigation, and this will be a very good disinfectant for the room. Remédio desenvolvido que é oferecido. Say it again, the name of it? Aparajita. Aparajita. Yes. Aparajita é o nome do remédio que foi feito, e ele é usado para higienizar os ambientes com muita eficácia para prevenção de contaminação. Next slide, please. Preventive food and regimen. As we discussed, hygiene is very important. Next is proper sleep is very important for immunity and preventing the disease. Então, agora a gente vai falar da alimentação preventiva e de regime diário, né? Como a gente falou, a higiene, então, é muito importante. Também muito importante é um sono adequado. Ele é um fator de prevenção muito importante. Eating so much food, quantity of food, very nutritious food doesn't mean that you will be healthy. Comer bastante comida nutritiva só por si só não significa que você vai ser saudável. Timely food and quality food and quantity, specified quantity food will give you a very healthy body and mind. Então, uma comida oportuna, oferecida, né, no momento adequado, uma quantidade de comida adequada, a qualidade da comida apropriada, isso vai te oferecer mais saúde. Ayurveda gives prime importance in life for Agni. O Ayurveda dá muita importância para o Agni na nossa vida. Agni means digestion and metabolism, as you know, I think. Agni, como muitos de vocês provavelmente sabem, significa a digestão e o metabolismo. One should understand
own Agni, whatever the capacity of digestion and metabolism, and then one should eat food. Cada pessoa deve compreender o seu próprio Agni, a sua capacidade digestiva, a sua capacidade de metabolismo, e só então se alimentar baseada nessa capacidade. In the food, you can use additives, like which is having the property of digestive and carminative property. A gente, na comida, no alimento, a gente pode usar alguns aditivos com propriedades digestivas e carminativas. Examples are ginger, pepper, cardamom, long pepper, garlic, etc. Alguns exemplos, então, são o gengibre, a pimenta, o cardamomo, a pimenta longa e o alho, dentre outros. Ayurveda emphasizes the use of warm water always. O Ayurveda sempre indica o consumo de água morna ou água quente. Food should be fresh and warmly used for the healthy and proper digestion. Então, também para uma digestão saudável e apropriada, a comida deve ser fresca e deve ser quente. And next one is yoga. Practicing yoga is a very good regimen in the life for preventing any kind of diseases. E o outro ponto é a prática do yoga. A prática do yoga dentro do nosso regime, do nosso cotidiano, é bastante importante para a prevenção. Yoga doesn't mean only physical exercise. I think you know, yoga is complete physical and mental well-being. O yoga não significam só exercícios físicos. Acho que muitos de vocês devem saber. O yoga traz um bem-estar completo, físico e emocional, mental. You breaking down again, I think. Oh, it's okay. Audible? Yeah, you're breaking down a little bit. I think you're coming back. Yes, now you're audible again. Okay. Next is preventive medicine. Preventive medicine, in modern medicine, vaccination is the main. Então, o próximo tópico, a gente vai falar da medicina preventiva. Na medicina moderna, a vacinação é a principal forma de prevenção. But WHO, World Health Organization, advised to follow all restrictions even after vaccinated. Mas a OMS aconselha as pessoas a seguirem todas as restrições, mesmo depois de terem sido vacinadas. That means vaccination is not a complete prevention for COVID-19. Isso significa que a vacinação não é uma prevenção completa da COVID-19. In India, Ayurveda, Homeo, and Siddha system of medicines claim effective preventive medicines. Na Índia, tanto a Ayurveda como a Homeo, como Siddha, tem uma medicina preventiva bastante eficaz. All these kind of medicines are under research and awaiting for the complete permission to use in public. Todos esses medicamentos aqui embaixo estão em pesquisa e aguardando a liberação completa para o seu uso. The three medicines I have mentioned here, Ayurveda and Kapasura Kodinir, these three are permitted by Government of India in the public use. Esses três remédios que eu cito aqui já estão permitidos pelo governo da Índia para o seu uso. Então, o Ayush 64, o arsênico Balbum,
álbum, e Kapasura Kudinir, esses 3 já estão liberados pelo governo indiano. Many more medicines are there in clinical practice. I will discuss. Existem ainda mais testes sendo feitos, mais pesquisas sendo feitas, várias ainda em andamento. Before going to the medicines, next slide. Agora, o próximo slide. Before going to the medicines, there is preventive principles in Ayurveda. Então, se a gente vai falar das medicações, existe um princípio preventivo no Ayurveda. The main aim is, as I said, Manter Agni, that is digestion and metabolism. Então, o principal foco, como eu disse, é manter o Agni, a digestão e o metabolismo. That can be through the through the food habits, nature of food, and supplement. Isso pode ser pelos hábitos alimentares, pela suplementação, pelos hábitos diários. Next main principle for prevention is Vata Anulomana. Vata Anulomana. O próximo princípio preventivo é Vata Anulomana. Vata Anulomana means normal movement of Vata throughout the body. Normal functioning of Vata is happening throughout the body. It means Vata Anulomana. Vata Anulomana significa o movimento de Vata normal no corpo. Então, todos os princípios de Vata, toda a função de Vata normalizada no corpo. Examples are normal breathing, normal circulation, normal bowel movements, all comes under Vata Anulomana. Então, uma respiração normal, uma circulação normal, as evacuações normais, tudo isso entra dentro de Vata Anulomana. Next very important principle is improving the Vyadhi Kshamatva. Então, o próximo princípio é melhorar Vyadhi Kshamatva. Vyadhi Kshamatva. Vyadhi Kshamatva means resistance and against the disease and preventing from the disease. É a resistência contra as doenças. É a prevenção de adquirir alguma doença. Next important part is healthy mind. A próxima parte importante é a mente saudável. Any methods you use to improve your mental status, mental abilities, skills, happiness comes under this. Todos aqueles aspectos que trabalham a sua mente, que ajudam a melhorar o seu estado mental, a felicidade entra aqui nesse item, né? That can be listening to music, meditation, prayer, or any recreational activity. Isso pode ser ouvir música, rezar, qualquer atividade de recreação, qualquer coisa que melhore seu estado de espírito. In Ayurveda, it is termed as Sattva Avajaya. No Ayurveda a gente chama de Sattva Avajaya. Yes, doctor? Dr. Arjun? Am I audible? Yes, now you're back. Okay. Next is Rakshokna. These are the Ayurvedic terms, which means antimicrobial actions. O próximo, então, Rakshogna e Bhutagna são os agentes antimicrobianos. As ações antimicrobianas.
Next, we will move through the medicines. Next slide, please. Próximo slide. Agora a gente vai falar dos medicamentos. I have given few examples of medicines which can be given as a preventive in Ayurveda. Eu dei alguns exemplos de medicamentos que podem ser oferecidos como preventivos dentro do Ayurveda. First group of medicines you have seen in the left hand side: Sudarshanam, Bilvadi, Amrudottaram, Amrutarishtam, Shadangam, Amruta Shadangam. The first group of medicine. Então, esse primeiro grupo que eu citei é esse grupo da esquerda. These medicines are especially for viral disease prevention. São remédios especiais para prevenção de doenças virais. The second group we can see on the right hand side. O segundo grupo que a gente pode ver do lado direito da tela. Ashtachurnam, Dashamoolarishtam, Abhyarishtam, Vaishwanarachurnam, Indugandam Kashayam. These medicines are effective in improving digestion and Vatanulomana, improving Agni and Vatanulomana. Então, esses 5 medicamentos são eficazes para melhorar a digestão e Vatanulomana. Então, essa movimentação do Vata no nosso corpo. And last mentioned is the Rasayana effect, having Rasayana effect. E essa última lista de baixo são medicamentos com efeitos Rasayana. These medicines will help to improve the strength, improve immunity, and prevent from the diseases. Esses 3 medicamentos ajudam a melhorar a imunidade, ajudam a melhorar a força e ajudam a prevenir doenças dessa forma. The list of medicine is incomplete. There are a lot of medicines which can be used in different purpose of prevention. As listas de medicamentos estão incompletas. Existem muitos medicamentos que podem ser oferecidos para prevenção de doenças em suas áreas específicas. Even though I mentioned few medicines here, it should not be used for everyone. Mesmo que eu esteja mencionando alguns medicamentos aqui, eles não devem ser usados para qualquer pessoa. It can be used in particular conditions for specific persons, specific pandemicity, etc. That is very specific, not for all. Eles podem ser usados em situações específicas, para pessoas específicas, dentro dessa situação de pandemicidade. Não deve ser usado para qualquer pessoa a qualquer momento. For example, the second group of medicine will increase digestion and metabolism, and if a person with metabolic problems, you can use the second group of medicine. Por exemplo, o segundo grupo de remédios, ele melhora o metabolismo e a digestão. Se a pessoa tem algum problema metabólico, então ela pode usar um desses remédios. But if you use the third group of medicine for a person having metabolic problem, that will be adversely affecting. Mas, se você usa o terceiro grupo de remédios numa pessoa com problemas de metabolismo, isso vai trazer consequências negativas para ela. So, be very careful while selecting the medicine. Então, a gente tem que escolher os medicamentos com muito cuidado. Indugandam Kashayam, I have mentioned here, is very effective, but sometimes if you use for long time, some medicines, if you use for long time, it may cause some other problems in the body. Então, por exemplo, o último remédio da lista da direita, ele é muito eficaz, mas se ele é utilizado por muito tempo, ele vai trazer problemas adversos. Major thing is, medicine is effective, but it should be properly used, and for the time being only it should be used. E, então, a gente está falando aqui, né, os medicamentos são muito eficazes, mas eles devem ser usados
apenas da maneira adequada, pelo período adequado e indicado, né? Next slide. Próximo slide, por favor. Next is management of COVID-19. Então, próximo ponto é a gestão, né? A gerência, né, da COVID. Not only in prevention, but also in management, we cannot forget the importance of Agni. Então, não só para prevenir, mas para gerenciar a COVID-19, a gente tem que tem que pensar na importância de se manter o Agni. Management of COVID-19 is not only restricted in managing the virus. Você gerenciar a COVID-19 não é só você gerenciar o vírus. If a person, after treatment or after some days, symptoms are reduced, we cannot say he is healthy. Depois de alguns dias, se os sintomas da pessoa infectada diminuem, a gente ainda não pode dizer que a pessoa está saudável. In the present scenario, patients relieved from the COVID-19 symptoms are getting some more diseases and ending up with death. Algumas pessoas, enfim, a situação varia de pessoas para pessoas, mas algumas pessoas já de alta da COVID-19, né, estão desenvolvendo outros sintomas, estão apresentando outras doenças, outros problemas. So, in my opinion, a wise physician should start his treatment from where the symptoms stopped. Pelo meu ponto de vista, a pessoa da área médica que está tratando essa paciente deve prestar atendimento mesmo depois que os sintomas terminarem. That doesn't mean that symptomatic stage is not to be treated. E dá ainda mais importância para depois que os sintomas terminarem. Isso não significa que a fase sintomática não deva ser tratada. The person should be mentally healthy otherwise also. I'm sorry, sir, say it again. It got cut off a little bit. The person should be physically and mentally healthy otherwise also. A pessoa deve ter saúde física e mental durante, depois da doença também. Any treatment given for COVID-19 should not cause other physical or mental problems to the patient. Qualquer tratamento oferecido para tratar a COVID-19 não deve causar outros problemas físicos ou problemas mentais na paciente. For example, quarantine and fear of disease and fear of restrictions may lead to another disease for a COVID-19 patient. Por exemplo, a quarentena, o medo da doença, o isolamento pode causar outras doenças para essa pessoa. So that is the main problem what we experience in the clinical practice. Esse é o principal problema que a gente tem vivido na prática clínica. Usually people will think after symptomatic management everything. Normalmente as pessoas pensam que depois da fase sintomática, quando os sintomas passaram, que já está tudo bem, que a pessoa já está saudável novamente. But as physicians, we will have the tension or we will be stressed if after the symptoms subsided and the patient should be observed for at least 2 months. Mas, enquanto médicos e médicas, a gente tem que estressar, tem que fortalecer a importância de que depois que os sintomas terminaram, esse paciente tem que ser acompanhados por pelo menos 2 meses. The main thing is start treatment as early as possible.
o principal ponto é iniciar o tratamento o mais cedo possível. And the symptomatic treatment should be given. O tratamento para os sintomas deve ser ofertado. If fever is there, fever should be treated. Cough is there, cough should be treated. Se há febre, a febre deve ser tratada. Se há tosse, a tosse deve ser tratada. Ayurveda is having a very large concept, a very huge concept of treating fever in the Jwara Chikitsa. O Ayurveda tem uma ideia bastante abrangente sobre o tratamento de febre. E é abordado isso em Jwara Chikitsa. From Jwara Chikitsa for treating COVID-19. Say it again, sir. We use the principles of Jwara Chikitsa for the management of COVID-19. A gente usa os princípios de Jwara Chikitsa para o gerenciamento da COVID-19. Also with the support from Kasa and Swasa Chikitsa, that is cough and breathing disorders management. E também com o apoio de Kasa e Swasa Chikitsa, que são os problemas de ordem respiratória e de tosse. Ayurveda is having a very large treasure of proven antiviral preparations and medicine. O Ayurveda está sofrendo uma pressão grande para a produção de antivirais. Where the modern medicine is lacking with the effective antiviral medicine. Existem algumas formulações que não apresentaram resultados, né, antivirais. Ayurveda is having herbal and herbo-mineral preparations for the antiviral effect. Mas dentro do Ayurveda, a gente fez algumas formulações de ervas e de ervas misturadas com minerais que já comprovaram a eficácia antiviral. Even minerals are toxic substances. It is used in Ayurveda as medicines in purified form. Mesmo os minerais e substâncias tóxicas podem ser utilizadas no Ayurveda na sua forma purificada. We have highly effective purified herbo-mineral preparations that will be explained later. A gente tem preparações herbo-minerais muito eficazes. Next slide, please. Próximo slide, por favor. You're getting cut off again, sir. Sorry. Usually, in three categories of people are coming. Yes, it's still hard to understand. Usually, in clinical practice, there are three groups of persons are coming. Normalmente, na prática clínica, existem 3 grupos de pessoas que aparecem. First group is the persons with mild symptoms or no symptoms. O primeiro grupo de pessoas são pessoas com sintomas leves ou sem sintomas. Second group is moderate symptoms. O segundo grupo são pessoas com sintomas moderados que apresentam febre alta. Third group is persons who are in need of oxygen support.
E o terceiro grupo são pessoas que que precisam do apoio de oxigênio, do suporte de oxigênio. First stage can be managed on OP basis. O primeiro grupo pode ser tratado com medicamentos tópicos. Patient with mild symptoms or no symptoms can be given medicines and they can be sent back to their home. As pessoas com sintomas leves ou sem sintomas podem ser medicadas se necessário para algum desses sintomas leves e podem ser mandadas para casa. In this stage, what we will do is giving Agni, importance to Agni, and giving antiviral Ayurvedic medicine. Nesse estágio, né, a gente oferece remédios que fortaleçam o Agni e remédios ayurvédicos antivirais. Ayurvedic medicines having antipyretic effect and digestive and metabolic effect will be given in this stage. Então, há remédios ayurvédicos que fortalecem o metabolismo e o sistema digestivo e que são antivirais também, vão ser dados nesse estágio, né? Second stage, we should be given more care, that is moderate symptoms with high fever. Nesse segundo estágio, então, com sintomas moderados, mas com febre alta, essas pessoas precisam de um cuidado um pouco maior. I lost you, sir. In this second stage, not only internal medicine, but Ayurvedic therapies, external therapies also should be given. E nessa segunda fase, não apenas medicamentos internos, mas terapias externas, terapias ayurvédicas externas também são ofertadas. Ayurvedic therapy doesn't mean that oil application or Basti or Virejana. There are treatment modalities mentioned for treating fever. As terapias externas não se limitam à aplicação de óleos. Enfim, existem outros tratamentos que são feitos nesses casos para tratar a febre alta. Steam inhalation, external application of some medicines on forehead and upper part of head, this includes in the therapeutic techniques in this second stage. A inalação, algumas terapias, alguma aplicação de óleos, às vezes na cabeça, em outras partes do corpo, também são terapias externas que são ofertadas nesse estágio da doença. Special attention should be given in the second stage of people. Deve-se dar atenção à paciente nesse segundo estágio da doença. Next, third stage, the third category needs hospitalization. O terceiro estágio, essa terceira categoria, precisa de hospitalização. In hospitalization, we can give supportive Ayurvedic medicines that can be continued. A gente, na hospitalização, pode oferecer alguns tratamentos ayurvédicos continuamente. This is what we usually practice in our clinical practice. É isso que a gente normalmente pratica no nosso atendimento. First group, we will give medicine. Second group, we will give special attention. And in third group, we will admit in the hospital having facility and give supportive Ayurvedic medicine. Então, o primeiro grupo a gente oferece alguns remédios. No segundo grupo a gente dá uma atenção especial. No terceiro grupo a gente interna a pessoa e faz o acompanhamento com os tratamentos ayurvédicos. Next slide, please. Próximo slide, por favor.
These are some treatments mentioned for fever. Esses são alguns tratamentos mencionados para febre. Not only for fever, also for respiratory disorders. Não só para febre, also for what disorders? Respiratory. E para Breathing, outros distúrbios de respiratórios, né? Yes. First one is cold application. As in modern medicine, it is sponging. The cold water is applied over the forehead, axilla, etc. Então, a primeira é a aplicação de frio, né? Então, a gente faz aplicação de água fria na testa, em outras partes do corpo. That will help in reducing the temperature. Isso ajuda a reduzir a temperatura. Next is steam inhalation with medicine. O próximo é a inalação com alguns remédios. That will clear the respiratory passage, and if phlegm is there, it will come out. Isso vai limpar os canais respiratórios. Se tiver algum acúmulo de muco, esse muco vai sair. Next is paniya kalpana. Paniya is drinking water. O próximo é paniya, que é a beber água. That medicated water will help in reducing the fever and help in digestion and proper circulation. A água medicada vai ajudar a reduzir a febre, vai ajudar a melhorar a digestão, vai ajudar com o metabolismo da pessoa. Very important medicines used are Shadanga Paniya and Shundi Dhanya Kambu. Two medicines used for this purpose. Os dois remédios usados nessa situação são Shadanga Paniya e Shunti Dhanyaka Ambu. These are commonly used in the practice. São os remédios mais comuns utilizados nessa situação. Next is Lepa. Lepa is external application of medicine, especially on the forehead and the upper part of head. O próximo tratamento é Lepam, que é a aplicação externa de remédios, principalmente na testa e no topo da cabeça. Next is Talam. Talam is the use of medication on the upper part of head. It can be dry or it can be medicated paste. O próximo é Talam. Talam é um medicamento aplicado no topo da cabeça. Pode ser seco ou pode ser em forma de pasta medicada. In clinical practice, Talam is found to be very effective in reducing the temperature than any antipyretic. Na prática clínica, Talam se mostrou muito mais eficaz para reduzir a febre do que qualquer medicamento a ser tomado. Qualquer medicamento para baixar a temperatura. Antitérmico. Next is Dhubana. Dhubana is fumigation. O próximo é Dhupana. Dhupana é fumigação. Medicated powder is used for fumigation and that will clear the atmosphere and even respiratory tract. Um talco medicado é utilizado e isso faz com que os canais de respiração sejam desbloqueados, sejam limpos. I used to do Dhubana in my clinic every day at least 2 times. Eu costumo fazer Dhupana no meu consultório pelo menos 2 vezes por dia. Any kind of microbes coming from as a droplet of patient or any kind of microbes will be destroyed by the fumigation. Qualquer tipo de micróbios que sejam exalados pelos pacientes são destruídos pela fumigação. Next slide, please. Próximo slide, por favor.
These are very few examples of Ayurvedic classical medicines used for COVID-19 treatment. Essa é uma lista de medicamentos clássicos dentro do Ayurveda que são utilizados para o tratamento da Covid-19. Left, the first group of medicines are herbo-mineral classical preparations. A primeira lista da esquerda são preparações clássicas de ervas e minerais. Second group is herbal preparations. O segundo grupo são preparações de ervas. And third group is of rasayana. It should not be given in the active phase. O terceiro grupo é de rasayana, que não deve ser administrado durante a fase ativa da doença. Coming to the first group, herbo-mineral preparations, very effectively and very commonly practiced, and which can be used even in children. Esse primeiro grupo, então, voltando para o primeiro grupo da esquerda, essas preparações herbo-minerais, elas são clássicas, muito comuns e podem ser utilizadas até em crianças. In the first group, there are two medicines, Chukkum Tippelyadi and Borojanadi, that is specifically mentioned for children. Existem dois medicamentos aqui especificamente oferecidos, né, para crianças. Can you repeat which ones they are? Chukkum Tippelyadi and Borojanadi. Então, Fifth one and sixth one. Fifth one and sixth one. That's what I was counting, thank you. O quinto e o sexto medicamento são medicamentos para crianças. Even 1-year-old kid also you can give very safely when any kind of viral fever or viral infection is occurred. Para qualquer infecção viral, você pode administrar esse medicamento para crianças com muita segurança. The last one in the first group, Siddha Magaradwaja, that can be used as an emergency medicine in a different kind of infections. O último medicamento dessa primeira lista pode ser usado numa situação de emergência, uma situação infecciosa de emergência. The main thing is the first group of medicine should not be used without the prescription or without the advice of the medical practitioner. Mas é muito importante dizer que essa primeira lista de remédios são remédios que não podem ser utilizados sem prescrição médica. All medicines, especially herbo-mineral preparations, should be used with the advice of Ayurvedic medical practitioner. Todos os remédios, principalmente os remédios feitos, esses herbo-minerais produzidos, eles devem ser utilizados sempre com a prescrição de uma médica ou de um médico ayurvédico. Because it is effective in wrong dosage or wrong usage, it will be very harmful. Porque ele pode ser muito eficaz ou ele pode trazer problemas, e quando ele traz problemas, ele pode trazer problemas sérios. The herbal preparations can be, second group of medicine, the herbal preparations can be even used for prevention also. O segundo grupo de remédios, essas preparações feitas com ervas, podem também ser utilizadas como prevenção. The third group is used for post-COVID treatment also. O terceiro grupo também é usado para tratamento pós-Covid. Not only this medicine, any other type of, any kind of Ayurvedic medicines which will be having at least an effect on digestion and metabolism. Todos os remédios, não só esses, mas todos os remédios do Ayurveda afetam a digestão e o metabolismo. I would like to share one experience related with this use of Ayurvedic medicine. Eu gostaria de compartilhar uma experiência com relação ao uso de remédios ayurvédicos.
There is a family of 3 members, and the husband got affected. That is, the male from the family got affected with COVID-19. Existe uma família de 3 pessoas e o marido o marido se infectou com a COVID-19. His wife was under my treatment for joint disorders since more than 6 months. O seu tratamento para alguns problemas desenvolvidos, alguns problemas de articulação, o tratamento levou mais de 6 meses. He, his wife and his son staying in same home and sharing every utensils in the same home, and they didn't isolate. A sua mulher e seu filho compartilharam a mesma casa com ele, eles não se isolaram, os 3 ficaram no mesmo ambiente. I have started medicines for that male person for COVID-19, and later he was admitted. He went to category next stage, oxygen support stage, and he was admitted in the hospital. Eu administrei alguns remédios para ele. Depois de um tempo, ele foi internado com necessidade de suporte de oxigênio. With very mild support of oxygen, he recovered. Com um pouco apenas de suporte de oxigênio, ele se recuperou. The wonder is that his wife was with him for more than 10 days during the course of his disease. A questão é que a esposa dele esteve com ele por mais de 10 dias durante a fase ativa da doença. She tested 3 times in between, and 3 times she tested negative. Ela foi testada 3 vezes durante esse período e as 3 vezes ela testou negativo. That means whatever the medicines, Ayurvedic medicines you are taking will be having a mild preventive effect, because they are improving the Agni and they will promote Vata and Lomana. Isso significa que os remédios que você está tomando, que são preventivos, eles são eficazes porque eles estão reforçando o seu Agni, fortalecendo o seu Agni, fortalecendo a sua digestão, o seu metabolismo e seu Vata Mologana. Vata and Lomana. Vatanalomana. The thing is, first, in the beginning, if you start with Ayurvedic medication, whatever in my experience, the beginning, if you start with Ayurvedic medication, it will not go to the complication. Once it is aggravated and start the medication, it may lead to the complication. A minha experiência é que se você inicia o tratamento ayurvédico antes da doença, antes de você desenvolver problemas, os problemas não são tão graves, os sintomas da doença não se desenvolvem de maneira tão grave, e se você interfere com medicamentos ayurvédicos durante um estágio mais grave, esses sintomas graves não duram por tanto tempo. Also, I have experience in persons, those who are in critical stage, that is oxygen support stage. That time, if you support with Ayurvedic medicines, they will be recovered very easily. Eu também tenho experiência com pessoas em estágios mais graves, mais avançados da doença, com um suporte de oxigênio mais necessário. E essas pessoas, quando começam a receber medicamentos ayurvédicos, elas se recuperam com mais facilidade. So the important thing is right time, right medicine is very important in the management, especially in the management of COVID-19. Então, é muito importante, dentro do gerenciamento da COVID-19, o medicamento correto no momento correto. We cannot say this medicine is effective for COVID-19, this medicine is effective for another disease. The stage is very important. Maybe but this one medicine will be effective in one stage,
and for another stage, another medicine will be very effective. A gente não pode simplesmente dizer, esse remédio serve para a Covid-19, esse remédio serve para outra doença. O estágio de cada doença é muito importante. A gente entender a eficácia do remédio em determinados estágios da doença é fundamental. Since the last more than 1 year, I have gone through hundreds of patients, and in those persons, each and every person and the stage in which they are consulting us is very different, and the medicine of choice will also be different. Durante esse ano e meio de pandemia, eu atendi centenas de pacientes. São pessoas muito diferentes umas das outras. Os estágios da doença também eram diferentes. Então, cada uma recebeu um tratamento diferente. O medicamento indicado para cada pessoa varia de acordo com a individualidade dela, de acordo com o momento do desenvolvimento da doença. Even though there will be some common medicine for a person, but the supportive medicine will differently vary from person to person. Mesmo que existam alguns sintomas parecidos entre as pessoas, mas o medicamento que vai ser ofertado vai variar de uma pessoa para outra. Next, I would like to discuss two very specific medicines used for COVID-19. Next slide, please. No próximo slide, eu quero falar com vocês de 2 remédios que são muito utilizados para a COVID-19. The first one is Ayush 64. O primeiro é o Ayush 64. This medicine is formulated for the treatment of malaria in 20 years back. 20 to 40 years back, it is used for the treatment of malaria. Esse remédio foi desenvolvido mais de 20 anos atrás para tratar a malária. It was developed by Government Research Institute, Government of India. Ele foi desenvolvido por um instituto do governo indiano. During the COVID pandemic, Government Ministry of Ayush tried this medicine for COVID-19 patients. Durante a pandemia, o governo ofereceu, experimentou esse remédio da malária para pacientes de COVID. And these medicines are repurposed for COVID-19 and available in market. E esse remédio foi reorganizado, oferecido agora para a COVID-19 e está disponível no mercado. And this is the research shows that Ayush 64 medicine is very effective in COVID patient with mild to moderate symptoms. E as pesquisas mostram que o Ayush 64 é muito eficaz para o tratamento da COVID-19 com pessoas com sintomas leves e moderados. The patients consumed Ayush 64 got recovery earlier and the symptoms reduced and they didn't go to the higher stage. As pessoas que receberam o Ayush 64 tiveram os sintomas mais abrandados, que se resolveram muito mais rápido, e não tiveram a evolução da doença para os próximos estágios. In moderate to severe symptoms, this medicine can be used as supportive medicine for standard care. E nos casos de doenças com sintomas de moderados a grave, esse remédio também pode ser oferecido como um remédio coadjuvante, um remédio de apoio no tratamento. This is the purely polyherbal formulation. Ele é uma formulação fitoterápica. Next slide, please. Próximo slide. Next is Gingivier H. O próximo é o Zingivier H.
This is a very special formulation, and this is a herbo-mineral formulation. Not only herb, this is minerals are used. Essa é uma formulação muito especial que mistura ervas e minerais. This is developed by Dr. J. Harindran Nair, Pangajagasturi Herbal Research Foundation, where I am a part of the research. Esse é um medicamento desenvolvido pelo Dr. Harindra Nair, dentro do Instituto, numa pesquisa da qual eu faço parte. The research shows it's very effective in the management of COVID, and it is also effective in the prevention for primary contact person. As pesquisas mostram que ele é muito eficaz no gerenciamento da COVID-19 and you said, what was the last thing you said? That it's also effective when? Sorry? The last part that you said, that it's also effective in the managing of COVID-19, but also effective in the prevention of primary contact. Primary contact persons will be prevented from disease affecting. Yes, e também ele é muito eficaz da prevenção de contágio. I would like to explain a little more about this formulation. Eu queria explicar um pouquinho mais sobre essa formulação. This is the combination with the antiviral medicines and medicines with the thrombolytic action and the medicines with digestive and carminative property. Essa é uma combinação de uma formulação, então, com ervas, com minerais. And can you repeat the antiviral? É um antiviral. And thrombolytic action. That is, it will prevent the clotting of blood. E tem uma ação preventiva de trombose. In COVID-19, the blood clotting is one of the major complications, and that can be lead to death of a person. Na COVID-19, a trombose é uma das preocupações, das maiores preocupações, um dos problemas mais graves que a gente encontra, que podem levar à morte da pessoa. This medicine will prevent from clot formation, and thereby the patient will not go for a complicated stage. Esse remédio previne a trombose, então previne que pacientes desenvolvam estágios mais avançados e mais complicados da doença. It is effective in reducing the fever, and it will improve the metabolism and digestion. Ele é bastante eficaz em reduzir a febre e em melhorar o metabolismo e a digestão. The clinical trial toxicity, because of it is a mineral preparation, herbo-mineral preparation, toxicity studies over, and clinical trial also over. Como ele tem uma parte da sua fórmula mineral, então ele passou por testes de toxicidade. Esses testes já terminaram. O ensaio clínico também já terminou. Animal studies done and human cell trial done for toxicity. Então, todas as pesquisas já foram feitas, as pesquisas em humanos, o ensaio clínico com humanos já foi encerrado, todos os testes de toxicidade já foi feito. And is found to be non-toxic and effective. E foi confirmado, então, que ele não é tóxico e que ele é eficaz. In my personal practice, I have given this medicine for more than 1,000 persons, and till now there is no side effect reported. Na minha prática pessoal, eu já dei esse remédio para mais de 1.000 pessoas e até agora ele não apresentou nenhum efeito colateral.
Previously, this medicine was used for viral bronchitis and currently repurposed and using for COVID-19 treatment. Ele era antigamente utilizado como um remédio para bronquite viral e agora ele foi ressignificado e ele é um remédio oferecido contra a COVID-19. All these results of clinical trial are about to publish and awaiting for the publication. Todos os resultados do ensaio clínico estão prontos, aguardando só a publicação. Next slide, please. Próximo slide. Post-COVID care. It's a very important part of COVID-19 management. O cuidado pós-Covid é uma fase muito importante de cuidado relacionado à Covid. As I told, physician should start the treatment from where the patient From where the patient? The physician should start treatment from where the patient subsides the symptoms. Então, como eu falei, o tratamento pós-Covid deve ser iniciado assim que os sintomas da Covid acabarem. Patient may not be very careful about the disease, but physician should be very careful about the complication of it. O paciente ou a paciente pode não se preocupar tanto com a doença, mas a médica ou o médico tem que ter muita atenção com os problemas, as complicações pós-Covid. Here in post-COVID management also, there is no compromise. There should be. You're cutting off, sir. Sorry, can you repeat? Dr. Arjun? Só um instantinho, pessoal. I think you're back now, sir. Yes. Yes, good. Next is Ojo Vartana. This Ojas is the speciality mentioned in Ayurveda. Ojas means all vital forces within the body that include in Ojas. Ojo Vardhana means improving the immunity and strength of body. Então, o próximo ponto é Ojo Vardhana. Então, Ojas é a força que a gente tem dentro do nosso corpo, e a Ojo Vardhana é a melhora dessa força, é a melhora da imunidade do nosso corpo. The major aim of COVID-19 management is preventing dhatu kshaya, that is depletion of tissues, and promoting dhatu pushti, promoting the tissue formation. Então, o foco principal do gerenciamento da Covid-19 é a gente prevenir a destruição dos tecidos e a gente quer, então, promover o fortalecimento desses tecidos. And depending upon the system which is affected more, the treatment will be varying in post-COVID management. E dependendo do sistema que foi mais afetado, os cuidados pós-Covid vão variar. Usually, respiratory system will be affected and digestive system will be affected. Normalmente, os sistemas respiratório e digestivo são afetados. We should give special importance to cardiovascular system because there may be chance of clot formation and thereby the circulation may be affected. O sistema cardiovascular deve receber bastante atenção, porque é possível que aconteça alguns
alguns trombos, né, que a trombose aconteça. Então, é preciso haver bastante atenção na circulação e em qualquer problema circulatório que a pessoa desenvolva. Rasayana group of medicine are the major part of group of medicine used in the post-COVID management. Remédios do grupo de Rasayana são os principais que são oferecidos, administrados nos cuidados pós-Covid. Rasayanas should not be used blindly. There should be a preparation of body before giving any kind of rasayana. Rasayana não pode ser ofertado de qualquer maneira, e deve haver uma preparação do corpo antes da administração de remédios Rasayana. Last but important part again, yoga, especially yogasana and pranayama, is very important in restoring the health after COVID-19. E mais uma vez, o yoga, especialmente a prática de asana e pranayama, são muito importantes nesses cuidados pós-Covid. Thank you. Next slide. Muito obrigada. Próximo slide. Thank you. Muito obrigada. There is any discussions? Se Any queries houver are there? alguma pergunta, algum comentário. Thank you very much, Dr. Arjun. It is Muito incredible, obrigada. these informations. Muito obrigada, Dr. Arjun. Foi incrível as informações que você trouxe. Uma das pessoas perguntou quais ervas utilizadas e os minerais no medicamento Ginger. One person is asking which herbs and which minerals are used in the Zingiber H? Gingiber, especially Hingula. Hingula is HGS and arsenic compound. Mercury compound and arsenic compounds are used. Um composto de mercúrio e um composto arsênico, principalmente, são os principais ingredientes. Certo. Bom, pessoal. Bom, doutor Arjun, muito grato pela sua participação, por compartilhar esse conhecimento de uma forma tão generosa com a gente, toda essa experiência incrível e todo esse estudo que o senhor está fazendo também, eu fico muito honrado, assim. So thank you so very much for being here, for offering your knowledge and this content in such a generous way. Thank you very much. It's a big honor for us to have you here sharing all this information. E eu espero que mais pessoas e muitas outras pessoas e muitos outros lugares do mundo também possam receber esse conhecimento tão precioso que é o Ayurveda, né? Esse incrível trabalho que vocês desenvolvem na Índia também. I hope more people in more places around the world can reach the knowledge of Ayurveda and all this important work that you're doing there with Ayurveda. Thank you so much. Muito obrigada. E pessoal, peço por gentileza para vocês curtirem, compartilharem, se inscrevam no canal para que mais pessoas possam ter acesso. Como vocês podem ver, é incrível o conhecimento do Ayurveda, o quanto a Ayurveda pode ser uma medicina complementar e pode nos ajudar em a gente está falando aqui sobre Covid, mas não é só sobre Covid, em diversas desarmonias, diversas doenças. O Ayurveda é uma medicina milenar, né? Então ele vem sendo testado há milhares de anos, é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, quem está chegando aqui agora no canal, que não sabe, a Ayurveda é uma medicina milenar, é uma medicina reconhecida pela Organização Mundial da Saúde,
Então, vamos compartilhar, vamos tornar o Ayurveda mais acessível para um maior número de pessoas. O nosso instituto, ele busca, através dessa parceria que a gente tem com o hospital na Índia, Shankara Kripa Roga Niketanam, a gente busca levar para vocês o Ayurveda de uma forma muito tradicional, que vocês possam ter acesso a esse conhecimento milenar direto da fonte, com pessoas que têm contato com a Ayurveda desde a infância, com pessoas que trabalham, que atendem diariamente centenas, dezenas de pessoas com a Ayurveda em hospitais onde os tratamentos são só de Ayurveda. A gente aqui no Ocidente não tem ideia o que é a medicina Ayurveda na Índia. Existem hospitais gigantes onde os tratamentos são feitos só com Ayurveda, com médicos especializados, graduados, e é através dessa seriedade, através desse conhecimento tradicional, de todo esse estudo milenar, todo esse desenvolvimento da Ayurveda que tem na Índia, que a gente quer levar para vocês esse conhecimento, que a gente quer fazer essa ponte para que vocês possam ter acesso cada vez mais a esse conhecimento. Então, eu agradeço a participação de vocês. Para mim é uma grande honra realmente poder fazer essa ponte com vocês, porque é um conhecimento que precisa ser cada vez mais divulgado, precisa fazer parte do sistema de saúde em todo o mundo, né? A Ayurveda, ele é um sistema que pode ser trabalhado em complemento com outras medicinas, não só a Ayurveda, não só a medicina alopática, mas existem outras medicinas também que podem trabalhar e que podem auxiliar em várias desarmonias, em tratamentos de várias doenças. Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Por favor, nos ajudem a compartilhar com o maior número de pessoas. Quem quiser saber mais, quem tiver mais interesse em aprender de forma tradicional, quem quiser aprender com esses médicos indianos, que a gente tem a parceria na Índia, a gente logo mais vai lançar um curso de formação em terapeuta Ayurveda para iniciantes, então vocês podem em breve fazer a inscrição lá no nosso site, também pode deixar o cadastro lá para o curso de formação em terapeuta Ayurveda, que é o único no Brasil onde mais de 90% do conteúdo é ministrado por médicos indianos que têm uma experiência incrível, que são especialistas em Ayurveda. E, além disso, o curso todo ele é traduzido para o português. Então, é muito, muito, muito especial e é uma oportunidade única. E também, para quem quiser, nós estamos com o curso Striroga, que é um curso de formação, uma especialização em ginecologia pelo Ayurveda. Para quem quiser, quem já tem a formação, quem estuda Ayurveda, então nós temos esse curso também para quem quer se aprofundar na ginecologia com a doutora Divya, que também é uma médica ayurvédica, e vai ser todo o curso com ela, todo traduzido para o português também. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a presença de cada um de vocês aqui, agradeço a Sheila pela tradução, a gente fica muito grato de poder contar com a Sheila também, que nos auxilia muito, e é isso, pessoal. Obrigada. Thank you very much, Dr. Arjun. Thank you, Dr. Arjun. Thank you so much. Muito obrigada. Would you like to say something, Dr. Arjun? Você gostaria de dizer alguma coisa para encerrar? Thank you for the opportunity to share the experience. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar minha experiência. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos Special thanks to Dr. Satish. We thank you very, very much. E também muito obrigada ao Dr. Satish. Great. Eu também agradeço ao Dr. Satish. Dr. Satish é uma peça fundamental para todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo. Dr. Satish é o diretor do Shankara Kripa Roga Niketanam na Índia. Então, é ele que nos conecta com esses grandes vaidyas, com esses grandes médicos na Índia.
Então, eu também agradeço muito, Dr. Satish. I also thank Dr. Satish very, very much. Thank you. Então, pessoal, um ótimo final de semana para vocês. Mais uma vez, thank you so much, Dr. Arjun. It was incredible. I hope... Mais uma vez, muito obrigado. Eu espero que muitas pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Thank you very much. I hope many, many people can have access to this knowledge. Thank you very, very much. Muito obrigado. É brilhante, é incrível. Thank you. Thank you. It's incredible. Thank you. Bye. Tchau, tchau, pessoal. Bye, bye. Thank you so much. Tchau, tchau, pessoal.